E aí, pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Como é que vai a vida? Tudo em paz? Ó, antes de qualquer coisa, antes de eu começar aqui a falar, se inscreve no canal, beleza? Ó, aperta o dedinho embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta, tranquilo? Olha só que bacana isso aqui. Já ouviu essa música? Olha. Hum. 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 Bacana, hein? Ouviu? A Internacional Comunista. Nunca ouviu? Nacional. Que beleza, hein? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para eu começar. Senão não começa. Senão não começa. E ela comprida. Isso aqui é a Marselhese dos socialistas, dos comunistas. Ó. Ela é compridíssima, tem mais de 6 minutos esse negócio. Depois eu toco mais um pouquinho no final. Ei, beleza. Ei, por que eu coloquei essa boniteza aqui? Por conta disso aqui, ó. Ó, O Zero e o Infinito, do grande Arthur Koestler, autor húngaro, dissidente comunista da década de 30, entre os anos 20 e 30, que viu os expurgos stalinistas de perto em 1936, quando ele saiu, quando ele deu uma viajada para a Rússia, para a União Soviética à época, e viu que o que o Stalin estava fazendo, perseguindo todos os líderes antigos que tinha que começaram com ele em 17 e fizeram a Revolução Comunista em 17 na União Soviética, e ele estava vendo essa perseguição a todos os comunistas, a todos os homens que fizeram essa Revolução de 17. E ele se desiludiu com o Stalin, com o grande pai, com o papai, se desiludiu do pai. Em 38 já começou a escrever isso aqui. Ficou de 38 a 40, quando foi publicado isso aqui em 1941. Esse grande livro, esse livro extraordinário. Eu sempre quis ler o Arthur Koestler, mas Koestler, né, como alguns gostam de falar, Koestler. E sempre tive um certo temor. Eu tinha um projeto de ler isso aqui, O Zero e o Infinito, há muitos anos que eu estou pretendendo ler. Mas não achava espaço, né? Não achava espaço. Ele tem um que é muito bom, que é Escrita Invisível, que eu também quero ler. Um dia, se Deus quiser, eu terminando de ler, é um livro de memórias dele, né? Contando a parte da vida dele lá do nascimento em 1905, contando todas as aventuras dele, até chegar na União Soviética em 38 e ver todas aquelas mortes, aquele genocídio que o Stalin estava fazendo dos líderes camponeses, mandando matar, exterminar, porque eles tinham uma filosofia, o Stalin tinha uma filosofia de não querer a contra-revolução. Ele era a revolução de 17, ele é o que sobrou, porque na lista era o Lenin, Trotsky e o Stalin, nessa linha. Lenin, Trotsky e Stalin. O Lenin morreu em 22. O Trotsky fugiu e foi parar no México e foi assassinado em 1941 a mando do Stalin. Não sei se você sabe. Tem até minissérie nos canais de streaming, se você quiser ver, tem lá. Tem o Trotsky lá. Tem filmes também contando essas histórias. Mas, e no livro aqui,
um desses líderes fictícios, né? Fictícios, Gorbachev, que estava na fotografia junto com os pais da Revolução Comunista, ele é preso. Ele tinha sido preso outras vezes, preso na Alemanha, tentando levar a Revolução Comunista para a Alemanha e para outros países. Ele é preso na Alemanha, ele volta como herói, o herói, né, da Revolução, aquela coisa toda, mas ele é logo preso pelo Stalin. E ele, sendo um dos primeiros lá de 17, um dos primeiros que estavam na Revolução, fazendo a Revolução, ele considera tudo aquilo horrível, porque ele tem a própria filosofia dele, ele é um intelectual, ele é preso, e o pessoal tentam interrogá-lo, né? No livro são 3 interrogatórios. Basicamente, as tentativas de interrogá-lo, de fazer com que ele se assuma culpado. Se assuma culpado. Isso ele não quer assumir. Ele não acha que ele tenha feito nada de errado. Tem um livro do Dmitry Volkogonov, que é contando a biografia do Stalin. Esse aqui, ó. Esse livro aqui. Contando a biografia do Stalin. Contando como era o mental do Stalin, como ele promoveu esse expurgo dos comunistas de 17, como ele fez uma limpa, como ele mandou matar milhões de pessoas, como ele chegava ao ponto de fazer com que a pessoa admitisse a culpa. O que acontece aqui, admitir a própria culpa, mesmo você não tendo feito nada. Existia uma técnica muito interessante de interrogatório que fazia com que a pessoa acabasse entregando aquilo que ela não tinha feito. Isso era muito comum. O Stalin era craque nisso. Eu pesquisando o Stalin, porque eu li muita coisa, muito material da era da Revolução Comunista de 17 na União Soviética, na Rússia. Eu detectei que o Stalin, em nenhum momento entre 1917 e 1953, quando ele sofreu uma trombose dentro do quarto e morreu, uma trombose, uma isquemia, alguma coisa desse tipo, e ficou 3 dias deitado no chão, defecando e babando, e ninguém para acudi-lo entre 17. Não, vamos contar assim, quando ele se torna o chefe do Partido Comunista entre 30 e até 53, nunca aconteceu nenhum atentado, ninguém nunca atentou contra a vida dele. Talvez o Beria passou anos o envenenando. Talvez o Beria, que era o persona parda da segunda parte do governo dele, entre 40 até 53. Mas isso não tem comprovação. Não se tem comprovação. Ele nunca sofreu nenhum tipo de atentado. Se você pesquisar Hitler, sofreu. Você pega qualquer ditador que você lembrar na sua cabeça, ele sofreu 1, 2, 3 tentativas de morte. Mas o Stalin não, porque o Stalin ele tinha um processo de fazer com que o outro acreditasse que ele era um santo. Até aqui no livro do Kessler tem uma passagem que é bem no início, que ele fala o número 1, que no livro aqui ele chama de número 1. Olha lá, ó. Acima da cama também estava pendurado um retrato do número 1 e ao lado uma fotografia de Gorbachev como comandante dos guerrilheiros. Se essa fotografia fosse descoberta, provavelmente ele também seria levado. Era o número 1. O Kessler não teve coragem de colocar o nome no boi aqui, porque era extremamente perigoso. Você viu o que aconteceu com Trotsky em 1941, quando ele foi assassinado dentro do bunker que ele montou lá na cidade do México. Quer dizer, o Stalin podia muito bem mandar alguém eliminá-lo. E essa obra aqui, ela é referência, assim, talvez seja das primeiras obras escritas no mundo contando os crimes do Stalin. Das primeiras. Quando você tem essa daqui, ó,
o 1984, que é justamente falando como o futuro, né, teve a Revolução dos Bichos, e esse 1984, dizem que por conta desse zero infinito, o George Orwell simplesmente resolveu que tinha que ser a hora de escrever o 1984 e deixar para o futuro, deixar para o mundo um documento do que seria o futuro. O futuro é isso aqui. O futuro é isso aqui. É um ex-socialista, eu não sei se existe ex-socialista, não existe ex-alcoólatra, não existe ex-gay. Ele simplesmente deixou um documento para o mundo, pro mundo, do que seria o futuro. Isso aqui, ó. O livro é terrível. O livro é terrível. Essa aqui só veio por conta desse aqui. Isso é de 1938. Tinha acabado de acontecer os expurgos stalinistas. Foi no momento em que... É o documento do momento mesmo. Aquilo que estava acontecendo na União Soviética, que as pessoas tinham acesso por conta dos jornais, os jornais estavam contando que o Stalin estava fazendo seus expurgos, estava retirando os antigos dirigentes, só não estava falando sobre as mortes, só não falava sobre as mortes. O Kessler, ele jornalisticamente falando, ele fundou, vamos dizer que ele quase fundou aquilo que veio aparecer 20 anos, 25 anos depois, que eram os jornalistas autores, né? Que você tem vários aí que escreviam como se fossem jornalistas. E ele vai nessa vertente, ele conta o que estava acontecendo exatamente naquele momento na União Soviética, e ele cria um personagem fictício, mas que por base, ele até comenta aqui no início do livro, ó, as personagens desse livro são fictícias, as circunstâncias históricas que determinaram seus atos são reais. A vida do homem N.S. Gorbachev é uma síntese das vidas de muitos homens que foram vítimas dos chamados processos de Moscou. Há vários deles o autor conheceu pessoalmente. Esse livro é dedicado à sua memória. Tá vendo? É isso que é interessante pra caramba. Como eu falei, eu tive um certo temor, porque não sei o que eu iria encontrar, né? Eu já tinha lido no passado Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag e outros materiais, mas aí já é uma fase que não é Stalin, já é uma outra fase do socialista, dos comunistas. Por isso que eu fiquei assim, com certo temor de o que eu ia encontrar aqui. E o que eu encontrei foi extraordinário. Essa passagem aqui era um pouco longa, mas ela faz parte do segundo interrogatório do personagem. Aqui, ó. Você não ouviu Bugrov choramingando, disse. Ivanov acendeu um cigarro. Ivanov é o homem responsável pelo interrogatório do personagem, do Gorbachev. Ivanov acendeu um cigarro na ponta do outro. Também achava opressiva a fétida exalação do balde. Não ouvi, mas tenho ouvido e visto coisas semelhantes. Que tem isso? Gorbachev ficou calado. Era inútil tentar explicá-lo. O choramingar e o rufo abafado voltaram a penetrar em seus ouvidos como eco. Isso não se podia comunicar, nem a curva dos seios de Arlova com seus cálidos bicos erguidos. Vai daqui. Quer um café? Então. Aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. Tá me distraindo, né, seu gato? Ora, bolas. Se eu tivesse uma faísca de compaixão por você, agora eu lhe deixaria sozinho. Mas não tenho uma faísca de compaixão. Eu bebo. Durante algum tempo, como sabe, usei entorpecentes, mas o vício da compaixão até agora eu consegui evitar. A menor dose dele e estamos perdidos. Chorar por causa da humanidade e lamentar-se a si próprio. Conhece essa inclinação patológica de nossa raça, falando dos russos. Nossos maiores poetas se destruíram a si mesmos com esse veneno. Até os 40, 50 anos foram revolucionários, depois se consumiram na comiseração. E o mundo os declarou santos. Você parece ter a mesma ambição e acreditar que se trata de um processo individual de sua pessoa, algo sem precedente. Falava um pouco mais alto e soprava baforadas de fumaça. Cuidado com esses êxtases, disse.
Cada garrafa de álcool contém uma quantidade ponderável de êxtase. Infelizmente, só poucas pessoas, em particular entre nossos compatriotas, chegam um dia a compreender que os êxtases da humanidade e do sofrimento são tão baratos como os produzidos quimicamente. No tempo em que eu despertava da narcose e verificava que meu corpo parava no joelho esquerdo, também experimentava uma espécie de êxtase absoluto da infelicidade. Lembra dos discursos que você me fazia na época? Eram todos chegando a geração mais nova vai chegar, e essa geração antiga, todos eles se conheciam. O indivíduo ele era preso, e quem ia fazer o interrogatório do indivíduo preso era justamente um companheiro dele de Revolução de 17. Olha que doido. Era esse funcionamento. Era como funcionava o negócio. Você era preso pelo seu amigo. Assim, amigo seu lá, patota, tal, de grupos. Ó, o Stalin é da 16, 17. Ele comandava todo mundo e ele conhecia um por um dos caras. Um por um deles. E mandou prender todo mundo. A minha opinião é a seguinte, disse ele: não se deve considerar o mundo como uma espécie de bordel metafísico das emoções. Esse é o nosso primeiro mandamento. Comiseração, consciência, repulsa, desespero, arrependimento e expiação constituem para nós uma repugnante sensualidade. Sentar-se e deixar-se hipnotizar pelo próprio umbigo, pôr os olhos em branco e humildemente oferecer a nuca para o revólver de Gletkin. Eis uma solução fácil. A maior tentação para a gente como nós é renunciar à violência, arrepender-se, pôr-se em paz consigo mesmo. Muitos grandes revolucionários renderam-se a essa tentação. De Espartaco a Danton e Dostoiévski são a forma clássica de traição da causa. As tentações de Deus sempre foram mais perigosas para a humanidade do que as de Satanás. Cara, isso aqui é muito bom. Muito bom. No segundo interrogatório, há um debate. No terceiro interrogatório é que o bicho vai pegar por Gorbachev. No terceiro interrogatório. No segundo há um debate. Para você ter uma ideia, a partir do terceiro, ele vai ser interrogado por um outro mais jovem no terceiro interrogatório, e esse Ivanov ele vai ser morto entre um interrogatório e outro. Porque ali é o seguinte, um matando o outro. O Stalin ordena e os caras vão lá e eliminam. Isso em 1936, em 36 a 38. Não se pode perder essa conta. Os expurgos de Moscou, o genocídio de russos. Genocídio de russos. Não é isso aí que eu ando falando, não. Genocídio mesmo. E tem provas, comprovações. Tá? Enquanto o caos dominar o mundo, Deus é um anacronismo. E toda transigência com nossa própria consciência, uma perfídia. Quando fala a malfadada voz interior, é preciso tapar os ouvidos com as mãos. Os maiores criminosos da história, continuou Ivanov, não são do tipo de Nero e Fauché, mas do tipo de Gandhi e Tolstói. A voz interior de Gandhi fez mais para impedir a libertação da Índia do que os canhões ingleses. Vender-se por 30 moedas de prata é uma transação honesta, mas vender-se a própria consciência é abandonar a humanidade. A história é amoral a priori, não tem consciência. Querer conduzir a história de acordo com as máximas da aula de catecismo significa deixar tudo como está. Sabe disso tão bem quanto eu. Conhece as paradas que estão nesse jogo e fica aí falando de choramingar, de Bogrov. É uma... ou alimentando casos de consciência por causa de sua gorda Arlova, que era uma mulher que o Gorbachev acabou entregando. Ele entregou para poder, para não perder os dedos, ele entregou os anéis. Aí essa mulher que ele era apaixonado acabou sendo eliminada nesses expurgos. Ele de repente na cabeça dele achando que não ia ser preso, acabou sendo preso. Ele é quase um Trotsky. Ele é quase um Trotsky aqui. É quase um Trotsky. Eu não sei, como é fictício, ele pegou características, né, como ele disse, características, mas o personagem é quase um Trotsky, como se o Trotsky tivesse sido preso. Deixa eu ver aqui mais uma passagem, olha só que bacana. Olha lá, os monólogos em forma de diálogo são uma instituição útil.
Espero ter reproduzido a voz do tentador com eficiência. Uma pena que a parte oposta não esteja representada, mas consta de suas artimanhas, nunca se deixar arrastar numa discussão racional, sempre ataca o homem nos momentos em que se vê indefeso, quando está só e numa encenação de efeitos, espinheiros ardentes ou cumes de montes cobertos de nuvens, e tem preferência especial pela vítima adormecida. Os métodos do grande moralista são tanto desonestos e teatrais. Aí vai, aí ele fala do crime e castigo, fala do crime e castigo. Tudo isso é apenas uma conversa, mas agora estamos nos aproximando do ponto. Pelo que me lembro, o problema é o seguinte: o estudante Raskolnikov tem o direito de matar a velha? É jovem e talentoso, traz no bolso, por assim dizer, um compromisso não resgatado com a vida. Ela é velha e extremamente inútil para o mundo, mas a equação não se sustenta. Em primeiro lugar, as circunstâncias o obrigam a assassinar uma segunda pessoa. Esta é a consequência imprevisível e ilógica de uma ação aparentemente simples e lógica. Em segundo lugar, a equação desmorona de qualquer forma porque Raskolnikov descobre que 2 e 2 não somam 4 quando as unidades matemáticas são seres humanos. Falando aqui do extraordinário Crime e Castigo do Dostoiévski, que se você não leu, meu filho, se você não leu Crime e Castigo, você nem começou a viver. Você nem começou a viver. É um livro extraordinário. Olha lá. Se de fato quer minha opinião, disse Ivanov, todos os exemplares do livro deviam ser queimados. Pensa por um momento aonde essa nebulosa filosofia humanitária nos conduziria se fôssemos tomá-la ao pé da letra, se fôssemos nos apegar ao preceito de que o indivíduo é sacrossanto e que não devemos tratar vidas humanas segundo as regras da aritmética. Caramba, bicho. Significaria que o comandante de um batalhão não poderia sacrificar uma patrulha para salvar o regimento, que não poderíamos sacrificar loucos como Bogrov e deveríamos correr o risco de ver nossas cidades do litoral reduzidas a cacos dentro de 2 anos. Cara, olha a mentalidade do indivíduo, olha o que o cara tá falando, gente. Olha o que o cara tá falando, tendo por base o Crime e Castigo do Dostoiévski. Aí o Rubachev, né, sacudiu a cabeça. Seus exemplos são todos tirados da guerra, isso é, de circunstâncias anormais. Aí o outro continua. Desde a invenção da máquina a vapor, replicou Ivanov, o mundo se encontra numa situação anormal. As guerras e as revoluções são justamente as expressões visíveis desse estado. Seu Raskolnikov é contudo um louco e um criminoso. Não porque se comporte logicamente ao matar a velha, mas porque está fazendo isso por interesse pessoal. Que aqui vem o interesse do tal do partido. Lá na frente, vai ter uma passagem que se eu tiver oportunidade, eu vou ler, que é exatamente essa coisa do individual e do partido. Você, indivíduo, e você fazendo parte de um grupo, fazendo parte de um partido. Olha que louco, isso aqui é extraordinário. O princípio de que o fim justifica os meios é e continua sendo a única regra da ética política. Tudo mais é apenas conversa fiada e se derrete escorrendo por entre os dedos. Se Raskolnikov tivesse matado a velha por ordem do partido, olha o que eu falei, do partido, por exemplo, para aumentar os fundos de auxílio às greves ou para instalar uma imprensa clandestina, então a equação ficaria de pé e o romance com seu problema ilusório nunca teria sido escrito, e tanto melhor para a humanidade. Quer dizer, o cara ele olha para o Dostoiévski, olha para o livro do Crime e Castigo, acha o livro horrível, porque o cara está fazendo por interesse próprio, por individual. Se ele estivesse fazendo por partido, aí teria valor. Mas como não é um ato individual que o sujeito fez, o Raskolnikov fez, aí não tem sentido. Aí não tem sentido o ato dele de matar a velha. Olha que doido. Olha o pensamento. Isso movimenta aí milhões de pessoas por aí, gente, que pensam dessa forma. É pro partido. Pro partido. Olha que louco. Rubachev não respondeu. Deixa eu ver aqui se mais uma passagem. Não aprova a mistura de ideologias, continuou Ivanov. Só há 2 concepções de ética humana, estão em polos opostos. Uma delas é cristã e humana. Declara o indivíduo inviolável e afirma que as regras da aritmética não se devem aplicar a unidades humanas. A outra parte do princípio básico de que um alvo coletivo justifica todos os meios e não apenas permite, mas exige que o indivíduo, sob quaisquer condições, se subordine e sacrifique ao bem da comunidade. Cara, isso me dá arrepio.
que pode dispor dele como de um coelho de laboratório ou de um cordeiro imolado em holocausto. A primeira concepção poderia ser chamada moralidade antiviviseccionista, a segunda moralidade viviseccionista. Os embusteiros e os diletantes sempre procuraram associar as duas concepções. Na prática é impossível. Quem quer que arque com o poder e a responsabilidade descobre na primeira ocasião que tem de escolher e é fatalmente levado para a segunda proposição da alternativa. A partir do estabelecimento do cristianismo como religião de Estado, você conhece um único exemplo de Estado que realmente tenha seguido uma política cristã? Não se pode apontar um só. Em tempo de crise, e a política está cronicamente em tempo de crise, os governantes sempre puderam invocar circunstâncias excepcionais que exigiam medidas excepcionais de defesa. Desde a existência de nações e classes vivem no estado permanente de autodefesa, que os força a adiar para outra ocasião a aplicação prática do humanismo. Medita aí sobre isso. Volta, se for o caso, se você não tem um livro em mão, volta e releia essa passagem ou veja de novo a fala do personagem. Medita sobre isso. Caramba! Se isso é o pensamento... Não, eu não vou fazer o meu... Não vou fazer. Deixa você pensar a respeito. Pensa a respeito disso aqui. Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério. Admito que o humanismo e a política em relação com o progresso individual e social são incompatíveis. Admito que Gandhi é uma catástrofe para a Índia, que a castidade na escolha dos meios conduz à impotência política. Nas negativas concordamos, mas repare para onde nos tem levado alternativas, que foi o Gorbachev falando. Aí vamos ver, o Ivanov disse, para onde? Aí, que confusão, que grande confusão fizemos com a nossa idade de ouro. Talvez, olhe para os Gracos, para Saint-Just, para a Comuna de Paris. Até agora todas as revoluções foram feitas por amadores moralizantes. Estavam sempre de boa fé e pereceram por causa de seu amadorismo. Nós, pela primeira vez, somos consequentes. Aí o Gorbachev, né? Sim, tão consequentes que no interesse de uma distribuição justa de terra, deixamos deliberadamente em um ano morrer de fome 5 milhões de agricultores e suas famílias. Isso aqui é sério. É sério. É sério. Genocídio. Genocídio. Não sei nem se o YouTube vai permitir o vídeo. É genocídio isso aqui. Mas eles vão achar que é genocídio de outra, né? Tão consequentes fomos na libertação dos seres humanos dos grilhões da exploração industrial que enviamos cerca de 10 milhões deles para os trabalhos forçados nas regiões árticas e nas selvas orientais em condições semelhantes às dos galés antigos. Tão consequentes que para decidir uma diferença de opinião só conhecemos um argumento, a morte. Quer se trate de uma questão de submarinos, de adubos, quer da linha política do partido a ser aplicada na Indochina, nossos engenheiros trabalham com o conhecimento constante de que um erro de cálculo pode levá-los à prisão ou ao cadafalso. Os funcionários superiores da nossa administração transtornam e destroem os seus subordinados porque sabem que serão responsabilizados pelo menor deslize e eles próprios destruídos. Os nossos poetas resolvem discussões sobre questões de estilo com denúncias à polícia secreta, porque os expressionistas consideram o estilo naturalista contra-revolucionário e vice-versa. Agindo consequentemente nos interesses das gerações vindouras, lançamos privações. Olha que doido isso, cara. Isso é sensacional. Sensacional. Gente, tem que ler isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Lançamos privações. Se alguém vir falar... Só esfrega o livro na cara da pessoa. Aqui, ó. Só esfrega o livro na cara da pessoa, bicho. Vai ler. Vai estudar. Vai ler. Vai ver o que é o ser humano. Vai buscar. Não discute. Se for o caso, não discute. Esfrega o livro na cara da pessoa. Lançamos privações tão terríveis sobre a presente que sua média de duração de vida diminuiu de 1/4. A fim de defender a existência do país, temos de tomar medidas excepcionais e fazer leis de transição que são em todos os sentidos contrárias aos fins da Revolução. O nível de vida do povo é inferior ao de antes da Revolução. As condições de trabalho são mais duras, a disciplina é mais desumana, a escravidão do trabalho por empreitada pior do que nos países coloniais dos Kruls.
Descemos o limite de idade para a pena capital até os 12 anos. Nossas leis relativas às questões sexuais são mais tacanhas do que as da Inglaterra. Nosso culto dos chefes mais bizantino do que o das ditaduras reacionárias. Nossa imprensa e nossas escolas cultivam o ufanismo, o militarismo, o dogmatismo, o conformismo e a ignorância. O poder arbitrário do governo é ilimitado e sem precedente na história. As liberdades de imprensa, de opinião, de locomoção foram exterminadas tão completamente como se nunca tivesse existido. Construímos o mais gigantesco aparelho policial, com os delatores transformados em instituição nacional e com o sistema científico mais requintado de tortura física e mental. Fustigamos as massas sofredoras do país no rumo de uma teórica felicidade futura que só nós podemos enxergar. Caramba! Porque as energias dessa geração estão esgotadas, foram gastas na revolução, porque essa geração está exágue e lívida e nada restou dela senão um monte entorpecido apático de carne imolada a gemer. São essas consequências de nosso pensamento consequente. Você chama a isso moralidade viviseccionista. Para mim, às vezes, parece que os experimentadores esfolaram a vítima e a deixaram de pé com os tecidos, os músculos e os nervos nus. Cara, sensacional, meu irmão. Aí, em 1939, o Stalin faz um pacto com Hitler. Eu não sei se na época os brasileiros da época tiveram acesso a esse livro aqui, os brasileiros comunistas de 1937, 38, 39. Mas quando aconteceu o pacto Berlim-Moscou, aí muitos com Hitler, muitos pegaram seus livrinhos. Isso já aconteceu várias e várias vezes na história, né? Várias e várias vezes. Eles se desiludiram, muitos se desiludiram, até o Jorge Amado se desiludiu, vários escritores intelectuais da época se desiludiram, jogaram suas cartilhazinhas, seus livretos no fogo e foram cuidar da vida, foram aproveitar do ótimo, lindo, maravilhoso capitalismo, sistema econômico capitalista. E esqueceram, assim, eu não acredito que uma pessoa deixe de ser socialista em 100%, mas, né, assim, não era mais stalinista, pelo menos. A desculpa é que não era stalinista. Esse era o ponto. Porque isso aqui, cara, isso aqui destruiu com... Isso aqui destroçou. Você viu, ouviu a leitura. Destroçou os crimes do Stalin. Foi a primeira vez, cara, que isso vem a baila, vem a público. É isso aqui, é a primeira vez. Não, antes disso aqui, eu não me lembro, não sei. Se você souber, me fale. E por aí vai aqui. Cara, é que por aí vai, o negócio é muito bom. Ele vai enumerando os crimes do Stalin, vai enumerando. Eu não sei como é que o Stalin não mandou matar, cara. Stalin era para ter mandado matar. Isso aqui era batata. Entendeu? Stalin manda matar. E aí, ó, eu tenho, para não ficar me alongando muito, tem uma passagem aqui do final, que eu não vou dar spoiler. Assim, você imagina que poderia acontecer, né? Tudo bem, mas o Gorbachev, ele tá lá com os pensamentos dele, o mental dele, pensando e tal. Aqui, ó, no final do livro, ó. Parado junto da janela, Gorbachev percutiu a parede da cela vazia com um pincenê. Na adolescência tivera realmente a intenção de estudar astronomia, depois durante 40 anos estivera fazendo outra coisa. Por que o promotor público não lhe perguntara: acusado Gorbachev, que me diz do infinito? Ele não poderia ter respondido, e eis que era esta a fonte verdadeira da sua culpa. Poderia haver outra maior? Quando ler aquela nota no jornal, então sozinho também em sua cela, com as articulações ainda doendo da última sessão de tortura em Berlim, caíra num singular estado de exaltação. O sentimento oceânico o havia arrebatado. Posteriormente sentira vergonha de si mesmo. O partido condenava tais estados. Chamava-lhes misticismo pequeno burguês, fuga para a Torre de Marfim. Chamava-lhes diversionismo, deserção da luta de classes. O sentimento oceânico era contra-revolucionário. Porque na luta devem-se ter ambas as pernas firmemente plantadas na terra. O partido ensinava a fazê-lo. O infinito era uma quantidade politicamente suspeita. O eu, uma qualidade suspeita. O partido não reconhecia sua existência. A definição do indivíduo era uma multidão de 1 milhão dividida por 1 milhão.
Muito bom, né? O partido negava o livre-arbítrio do indivíduo e, ao mesmo tempo, exigia seu sacrifício voluntário, negava sua capacidade de escolha diante de uma alternativa e, ao mesmo tempo, exigia que escolhesse constantemente a alternativa certa. Negava-lhe capacidade para distinguir o bem do mal e, ao mesmo tempo, falava pateticamente em culpa e traição. O indivíduo vivia debaixo do sigilo da fatalidade econômica, uma roda de um mecanismo de relógio a que haviam dado corda para toda a eternidade e não podia parar nem ser influenciada. E o partido exigia que a roda se revoltasse contra o mecanismo do relógio e mudasse seu curso. Em algum lugar havia um erro de cálculo, a equação era absurda. Durante 40 anos lutara contra a fatalidade econômica, era a moléstia central da humanidade, o câncer que lhe roía as entranhas, era ali que se devia operar, o resto do processo de cura se seguiria, tudo mais era diletantismo, romantismo, charlatanice. Não se pode curar uma pessoa mortalmente doente com exortações piedosas. A única solução era o bisturi do cirurgião e seu cálculo frio. Mas onde quer que o bisturi fora aplicado, uma nova chaga aparecera no lugar da velha, e novamente a equação era absurda. Durante 40 anos vivera estritamente de acordo com os votos de sua ordem, o partido, tal do partido. Mantivera-se fiel às regras do cálculo lógico, queimara os restos da velha moralidade lógica de sua consciência com o ácido da razão, desviara-se das tentações do interlocutor calado e combatera com todo o seu poder o sentimento oceânico. E aonde isso conduzira, as premissas de uma verdade inquestionável tinham chegado a um resultado que era totalmente absurdo. As irrefutáveis deduções de Ivanov e de Gletkin tinham levado diretamente para o fatídico macabro jogo do julgamento público. Talvez não fosse conveniente ao homem meditar em cada pensamento até sua conclusão lógica. Cara, ai meu Deus do céu, isso aqui é muito legal. Tem uma parte aqui, eu só queria ver uma partezinha, eu nem separei, que eu lembrei aqui, que vale a pena. Eu nem separei a parte, porque eu julguei essas partes mais interessantes, né? Mas tem uma aqui, que se eu conseguir achar, aqui ó, achei, haha. Ó, quando ele está preso na cela, depois de ele voltar do terceiro interrogatório. Ó, Rubachev parou junto da parede que o separava do 406. 406 era um interlocutor que ele batia o óculos na parede e conversava com o interlocutor que estava do outro lado, estava preso na outra cela. Então ele usava o monóculo dele, batia na parede e eles se comunicavam com isso. Era a forma que eles tinham de se comunicar. Olha só. Rubachev parou junto da parede que o separava do 406. A cela estava desocupada desde a saída de Rip Van Eyckel. Um sujeito que passou 20 anos preso, aí ele sai, depois de 20 anos, ele sai para logo ser preso novamente. Olha que doido. Ele passou 20 anos preso, sem contato com o mundo, aí ele sai durante uma semana, aí ele logo faz uma besteira e é preso novamente. Tirou o pince-nez, o óculos, olhou ao redor furtivamente e percutiu. 1.5, 5.1, 1.5, 5.1. Escutou com uma sensação de vergonha infantil e depois tornou a percutir. 1.5, 5.1. Escutou e tornou a repetir a mesma sequência de sinais. A parede permaneceu muda. Ele nunca transmitira conscientemente a palavra eu. Eu. 1.5, 5.1 é eu. Talvez nunca absolutamente. As batidas morreram sem ressonância. Cara, que livro, um espetáculo, Para concluir, antes de eu concluir aqui, fechar, botar mais um pouquinho da Internacional pra gente, tá? Ó, e curte o vídeo, se inscreve no canal, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, leia Arthur Koestler, esse livro da Editora Globo, dos anos 90, anos 80, a tradução do Juvenal Jacinto, ó, na época que se publicava esse material no Brasil, esses materiais no Brasil, que as pessoas liam, ó, leia esse aqui, tá? Procura, não deve ter sebo, procura sebo, vai na sua biblioteca, leia esse livro, vale muito a pena para você abrir sua cuca, como se dizia antigamente. Vamos escutar um pouquinho
da Internacional Socialista, para a gente poder fechar o vídeo com chave de ouro. Que cara de pau esse pessoal, viu? Que beleza, hein? Deveres. Pra você aí, tá? Homenagem a você aí, comunista, beleza? Ó, é pra você essa, tá? Você leu Arthur Koestler? Ó, leia, vale a pena, viu? Ó, abre a mente. Ó. Você conhece pelo menos essa música? Valeu, gente! Ó! Valeu, até a próxima! Valeu, gente, obrigado! Tchau!